Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Continue a derramar bênção sobre você. O pastor Milton disse aqui sobre o nosso momento de ordenação de oficiais, mas faremos isso daqui a pouquinho, tá bom? Logo depois dessa mensagem, nós vamos então proceder à ordenação e à posse dos queridos irmãos que foram eleitos ou reeleitos na nossa última assembleia da igreja, graças a Deus por isso. Mas até esse momento, que eu darei mais instruções, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, em especial a segunda carta, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. E hoje nós vamos ler uma porção um pouquinho maior. Leremos do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Para aqueles que ainda não estão familiarizados, essa carta tem sido nosso foco de reflexão, leitura e exposição nesse último mês de setembro. E vamos entrar com a graça de Deus também no mês de outubro, meditando nessa breve carta, mas uma carta tão profunda da palavra do Senhor, que tanto tem a dizer o nosso coração. São apenas 3 capítulos, mas 3 capítulos que nos exortam, nos desafiam, nos edificam. E é, sem dúvida nenhuma, uma igreja para a qual o apóstolo Paulo escreve verdades muito atuais, que podem falar ao nosso coração e despertar-nos para o cuidado a respeito da graça do Senhor. Essa noite eu quero refletir com você a respeito do tema de como nós podemos nos preparar para os últimos dias. Como eu e você podemos nos preparar para os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Como eu e você podemos estar de fato e verdadeiramente seguros, preparados e atentos para um tempo de grande apostasia, para um tempo de grande iniquidade, de perversão, que serão os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus. Como nos prepararmos para isso? Como ficarmos atentos e reconhecermos não apenas épocas, mas também tudo aquilo que o Senhor nos exorta a estarmos atentos e diligentes para perceber. Então, nesse sentido e com essa mentalidade que nós vamos ler juntos essa passagem, eu peço a você que me acompanhe atentamente na leitura desses 12 versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vamos orar uma vez mais? Ore para que Deus te dê graça. Ore para que o Senhor fale o seu coração.
Ore para que o Senhor nos desafie, nos desperte e nos exorte nessa noite por sua palavra, em nome de Jesus. Deus bendito, nós te louvamos. Bendizemos, ó Deus, o teu nome e rogamos agora a tua graça, o teu despertamento e o ensino, ó Deus, da tua palavra, que seja claro aos nossos ouvidos, que seja, ó Deus, verdadeira a nossa mente, ao nosso coração, pois esta é a palavra do Senhor. E nós te rogamos, ó Deus, que nós que aqui viemos ouvir a tua voz nessa noite, possamos ouvi-la por meio da tua palavra, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Como você já sabe, acho que vai ter que diminuir um pouquinho aqui meu retorno. Como você já sabe, aguenta firme aí, irmão, esse agudinho. Pronto. Fez-se calmaria. Amém. Como você já sabe, a igreja de Tessalônica é uma igreja que enfrentava duras provas. Uma igreja que vocês não sejam perturbados por falsas doutrinas que dizem que o Senhor Jesus já voltou. Diga-se de passagem, existem algumas seitas que ainda hoje pregam, apregoam e afirmam que o Senhor Jesus já veio ao mundo de novo. Já fez uma aparição instantânea. Ou mesmo profecias que datam a vinda do Senhor Jesus. E essas profecias são profecias erradas, antibíblicas, demoníacas. São heresias. Qualquer contato que você tiver com qualquer ensino de outra mentalidade religiosa que date a vinda do Senhor Jesus, trate isso como uma heresia, como uma mentira que precisa ser extirpado no meio do povo de Deus. Paulo está dizendo muito claro, seja por espírito, seja por carta, seja por qualquer meio, não sejam demovidos por isso, não deixe a mente de vocês seja alterada por isso, não deixe a igreja ser perturbada por essa mentira. Não será assim. A vinda do Senhor Jesus é inquestionável, é gloriosa, é visível e não pode ser datada por nenhum homem ou mulher neste mundo. Só Ele sabe o dia da sua vinda. Só o Senhor sabe o dia da vitória do Cordeiro. Só Ele sabe. Ninguém que arrogue para si profecia, autoridade, domínio, apostolado, está agindo pelo Espírito de Deus. E quem não é contra nós, diz o Senhor Jesus, quem não é por nós, como diz o Senhor Jesus, é contra nós. Se não age segundo o Espírito de Cristo, age segundo o espírito do engano, o espírito das trevas. Esse é o primeiro erro no meio dessa igreja. Mas o segundo erro, que o apóstolo Paulo também denuncia e chama a atenção a essa igreja, ele nos diz e coloca isso de maneira muito clara no versículo de número 3. Porque se o primeiro erro era acreditar que a volta do Senhor Jesus já havia acontecido, já era um fato passado, o segundo erro era o erro de não perceber os sinais da vinda do Senhor Jesus e não se preparar para eles e não estar atento para eles. Paulo diz no versículo de número 3, ninguém de nenhum modo vos engane. Tome cuidado, fiquem atentos, porque isso não acontecerá, a volta do Senhor Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo é, cuidado com o primeiro erro. Tem gente dizendo que Jesus já voltou, isso é mentira. Mas tomem cuidado com o segundo erro. Tem gente que não está se preparando e não se atentando para o fato de que existem sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Sinais que eu e você precisamos aprender a discernir. O primeiro desses sinais que ele diz no versículo de número 3 é a grande apostasia. Apostasia é rebelião. Apostasia é rebeldia. Apostasia é colocar-se contra a vontade de Deus. E o que Paulo está dizendo para nós, está dizendo para a igreja de Tessalônica, é que antes da vinda do Senhor Jesus, uma grande apostasia tomará este mundo e os homens se tornarão cada vez mais insensatos, rebeldes, iníquos e contra a vontade do Senhor. Antes que o Senhor Jesus manifeste-se nas nuvens com poder e glória no seu dia de vitória, o mundo se tornará ainda mais apóstata, ainda mais iníquo, ainda mais perverso.
Os homens se tornarão cada vez mais duros, sem amor uns aos outros, sem apego à palavra de Deus, enrijecidos no seu coração, idólatras, cheios de si mesmos, avarentos, presunçosos, envolvidos com todo tipo de pecado, falseando o pecado, vivendo no meio da religião, como se a verdade de Deus não fosse vir sobre eles. Grande apostasia no meio deste mundo perverso. Apostasia é essa que o próprio apóstolo Paulo nos chama a enxergar. Não vos engane. O Senhor Jesus não virá sem que essas coisas aconteçam. O Senhor Jesus não voltará sem que isso esteja presente. Fiquem atentos. Não vos enganem. Percebam essas coisas. Mas além disso, ele diz que antes da volta gloriosa do Senhor Jesus, além de uma grande apostasia, se manifestará também neste mundo. Olha na sua Bíblia, versículo de número 3. O homem da iniquidade, o filho da perdição. Jesus não voltará sem que a manifestação desse homem iníquo, desse filho da perdição, aconteça neste mundo. E é interessante porque agora o apóstolo Paulo vai tomar dos versículos 4 até o versículo de número 12, para nos dizer algumas coisas fundamentais e importantes para que eu e você sejamos capazes de reconhecer os tempos. Não trata-se de nós sermos capazes de datar a vinda do Senhor Jesus. Não diz respeito a alguém se intitular profeta e dizer ele vai voltar no ano tal. Tudo isso são mentiras e enganos de Satanás. Todas as vezes que alguém se levantou profetizando uma data, dizendo que ali era o fim do mundo, o fim da história, a volta do Senhor Jesus, era um instrumento das trevas sendo usado para enganar o povo do Senhor. Sempre. É assim que Satanás age no mundo. Enganando, enfeitiçando, dominando as mentes e os corações. Mas o apóstolo Paulo nos chama a reconhecer o tempo, as épocas, e chama-nos a reconhecer especificamente a manifestação desse homem que se coloca no lugar do Senhor Jesus. Ele nos chama a reconhecer a vinda do anticristo, a vinda do grande inimigo da igreja e do Senhor Jesus, aquele que arroga para si a posição do próprio Senhor Jesus, que se coloca como digno de adoração, que manifesta poderes, sinais e prodígios, que fará e faz maravilhas, para tentar levar muitos atrás de si e fazer seus discípulos nesse mundo de engano. O apóstolo Paulo então nos dá algumas instruções. Ele vai nos falar nesse texto a respeito do caráter do anticristo, a respeito do tempo do anticristo, a respeito do poder do anticristo, dos seguidores do anticristo. Mas igualmente, ele vai nos falar sobre a derrota do anticristo. Paulo quer que eu e você não nos esqueçamos disso. Ele faz uma exortação no versículo de número 5 a essa igreja, dizendo a eles, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Como quem diz, vocês não se lembram que eu falei tudo isso com vocês? Fiquem atentos, não vos enganeis. Então quero conduzir você a pensar um pouco sobre esse homem da iniquidade. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 3 e 4 novamente, para que eu e você possamos ser capazes de reconhecer qual é o caráter do anticristo, como ele se manifestará. Primeiro, a Escritura nos ensina, então, que o anticristo será revelado como um homem da iniquidade, um filho da perdição. O anticristo não é uma besta, não é um animal, não é apenas um poder, não é uma empresa, não é um aglomerado de influências. O anticristo é um homem. O homem da iniquidade. Um homem que se manifestará neste mundo. Uma pessoa maligna, dirigida e orientada pelo poder das trevas, e que se manifestará com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta iniquidade, que levará atrás de si incontáveis seguidores e discípulos.
O anticristo, ele é um homem da iniquidade porque o seu prazer é fazer aquilo que não é a vontade de Deus. O seu prazer é discordar de Deus, é infringir a lei de Deus, é fazer aquilo que Deus detesta, é fazer aquilo que Deus abomina. É por isso que a Escritura o chama de o homem da iniquidade, o homem iníquo, o homem que tem prazer no mal. Ele é o filho da destruição, ou como as nossas versões colocam, o filho da perdição, porque onde ele está, ele provoca perdição. Onde ele se coloca, ele provocará destruição. Onde ele se apresenta como um destruidor. Mas também, de maneira irônica, ele é chamado de o filho da perdição, porque o fim dele e o fim da história do anticristo é ser destruído. Glória a Deus por isso. Ele é um homem iníquo. A Escritura nos apresenta como sendo esse homem destinado a ser destruído, e aquilo que ele se coloca para fazer é abominável. Veja no versículo de número 4, como o caráter do anticristo se manifestará como um opositor, um usurpador e um anticristo. Esses três aspectos aparecem no versículo de número 4. Versículo número 4 diz que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Ele é o opositor da adoração na igreja. Ele será um grande inimigo das igrejas do Senhor Jesus. Ele se oporá frontalmente à adoração do Senhor Jesus. Eu e você temos que ter ante os nossos olhos o fato de que os últimos dias serão dias difíceis, de dura perseguição, de ataques malignos contra a igreja do Senhor Jesus. Templos se fechando, adoração sendo finalizada e terminada, cristãos sendo perseguidos em todos os lugares do mundo. Porque o papel, o caráter, o movimento do anticristo é se colocar contra a adoração do povo de Deus. Ele se opõe a todo tipo de culto. Adorou o Senhor, ele está contra. Reuniu-se para adorar, ele se opõe contra. Além disso, o versículo de número 4 nos diz que ele também é um usurpador. Porque o anseio do seu coração não é apenas ser contra o culto prestado a Deus, mas se colocar no lugar de Deus. O versículo 4 diz, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Ele quer se colocar lá, ele quer ser adorado, ele quer colocar ao seu redor e atrás de si todo tipo de adoração. Quando o anticristo se manifestar, ele será adorado pelos homens, adorado por mulheres, adorado por pequenos, jovens, velhos, em todos os lugares deste mundo, porque a sua operação de engano é chamar para si mesmo idolatria, adoração. Ele age, como diz Apocalipse de número 13, com o poder das bestas, a que emerge do mar, a que emerge da terra, e o seu poder é grandioso, ele quer adeptos, ele quer pessoas que o adorem. Eu fico imaginando se o poder do anticristo não se manifestará por meio de ideologias humanas que se manifestam neste mundo. Porque cada vez mais os homens são escravizados por ideologias. Cada vez mais os homens são enfeitiçados por homens que supostamente trarão significado, resultado e direção para as suas vidas. Seja no campo religioso, seja no campo político, seja no campo financeiro. O homem da iniquidade requererá para si mesmo a adoração entre todos os povos. Mas não apenas ele arrogará o direito de assentar-se no santuário de Deus, mas ele irá, diz o versículo de número 4, ostentar-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo será alguém que vai bater no peito e dizer, eu sou Deus, eu sou o divino, eu trago a resposta, eu trago o sentido. Venha atrás de mim, venha após mim, creia em mim, confie no que eu estou dizendo. Eu tenho a solução, eu tenho a resposta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Mas no final das contas, ele é apenas um boneco nas mãos de Satanás. O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, é de que o Senhor Jesus não voltará até que esse homem se manifeste. Ele nos dá alguns sinais. Porque Ele quer despertar o meu coração e o seu coração. Ele quer alertar a minha mente e a sua mente. Ele não nos dá uma data, Ele não diz é 2021, é 2022, é 2050. Mas Ele diz, Jesus não voltará sem que Ele se manifeste. Abra os seus olhos, não vos engane. Não vos engane. Segundo lugar,
Eu queria que você também percebesse nesse texto qual é o tempo da manifestação do anticristo. Olha na sua Bíblia comigo, em especial versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo disse que a manifestação do anticristo se dará num tempo específico. Ele se manifestará em um tempo, e o tempo que ele se manifestará é um tempo definido pelo próprio Deus. O versículo de número 6 diz: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Somente em ocasião própria. A palavra por trás dessa expressão, ocasião própria, ele só será revelado no tempo oportuno. Ou, dizendo de outra maneira, ele só será revelado no tempo de Deus. Entenda uma coisa, o anticristo vai agir nesse mundo, ele vai enganar a muitos, ele vai escravizar a muitos, ele vai atentar contra a igreja do Senhor Jesus, ele se levantará contra nós e contra o povo do Senhor espalhado pela face da terra, mas ele não vai agir fora dos propósitos de Deus, porque maior do que aquele que está no mundo é aquele que está em nós, e até sobre o império das trevas o Senhor governa soberano. Até o tempo da atuação do inimigo é o tempo de Deus. Ele vai até onde Deus deixa ir. Ele age até onde Deus quer que ele haja. Ele age até quando Deus quer que ele haja. E não passa um segundo fora da autoridade suprema do Senhor. Existe um tempo oportuno. Existe um tempo limitado. Porque existe uma autoridade estabelecida pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção para o fato de que algo ainda detém o espírito maligno do anticristo de se manifestar neste mundo. É interessante, porque Paulo aqui usa no versículo de número 6 e no versículo de número 7 uma expressão muito semelhante. O versículo de número 6 ele diz: sabeis o que o detém, o que o detém. Como se fosse uma linguagem neutra. Em grego, ele usa uma linguagem neutra e não uma linguagem masculina. Mas no versículo de número 7 ele diz: com efeito o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Você consegue perceber a diferença? Versículo de número 6, o que o detém. Versículo de número 7, aquele que o detém. Essa diferença de palavras faz e fez com que vários teólogos tivessem que debater sobre quem é que detém o anticristo até agora. Quem é que o detém? Poderia-se dizer que é o próprio Deus. Poderia-se dizer que é o Espírito do Senhor Jesus. Mas parece fazer ainda mais sentido cremos que aqui, aquele que o detém é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque na língua original bíblica, é comum se referir ao Espírito Santo às vezes usando pronomes neutros ou pronomes masculinos. Faz sentido que tanto o versículo de número 6 quanto o versículo de número 7 estejam nos dizendo que aquele que o detém é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que atua impedindo que Satanás tenha ainda mais exercício sobre este mundo. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. O império das trevas é poderoso. O império das trevas age continuamente. O império das trevas odeia a igreja do Senhor Jesus, mas o império das trevas não é soberano. O império das trevas não é soberano. Existe alguém que o detém. Existe alguém que tem poder maior do que ele. Existe alguém que tem autoridade soberana, suprema, absoluta, inquestionável e irrevogável. O Espírito de Deus é aquele que o detém. Eu quero agir. Eu tenho sede de vingança, eu tenho sede de homicídio. Mas o Espírito Santo de Deus diz: não. Não. Você não vai. Não até que o Senhor queira. Não até que o Senhor permita. Lembra de Jó? O início da história de Jó começa quando os filhos de Deus, anjos do céu, se apresentam diante do Senhor. E no meio deles aparece também Satanás. Ele vem de perambular a terra. Então, o próprio Deus mostra a Satanás e aos demais anjos o seu servo íntegro, o homem de Deus, Jó. Satanás, então, levanta seus impropérios e as suas mentiras contra o próprio Deus e contra Jó. Deus permite que
Jó seja provado por tentações e ações malignas. Mas o que surpreende nessa história não é que Jó tenha sido atacado por Satanás. Mas o que surpreende nessa história é de que Satanás não poderia fazer absolutamente nada que não estivesse debaixo da soberania de Deus. Você pode ser tentado, irmão. Você pode ser tentado. Anjos malignos podem se levantar contra você e contra a sua família. Podem mesmo. Dardos inflamados do maligno podem ser lançados contra você. Sabia disso? Mas nenhum dardo será lançado sem que isso esteja debaixo da autoridade suprema do Senhor. Nada virá contra você sem que o Senhor, aquele que nos prometeu, esteja ao nosso lado nos defendendo. Nada, absolutamente nada. Ele pode nos atacar, mas ele é vencido. Ele pode nos atacar, mas ele é derrotado. Ele pode se levantar contra o povo do Senhor, mas Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Ele pode ser um inimigo feroz, ele pode ser um leão que anda ao derredor, mas ele não é capaz de vencer o leão da tribo de Judá. Não pode, não dá, não funciona. O seu agir é limitado. A iniquidade já atua neste mundo, diz o apóstolo Paulo no versículo de número 7. Ele diz o mistério da iniquidade já opera. A iniquidade já faz parte deste mundo. Já existe uma ação iníqua neste mundo o tempo inteiro e você e eu somos capazes de reconhecê-la. Quanto mais a iniquidade aumenta, não é verdade? Quanto mais os homens são blasfemos, duros contra Deus, quanto mais a igreja é questionada, perseguida. Quanto mais se aproximam no meio do povo de Deus, pessoas que julgam enganar a Deus e serem capazes de viver uma vida cristã falsa. Falsos mestres, falsos crentes, falsos discípulos. O mistério da iniquidade já atua neste mundo, irmãos. Mas há algo que detém de que isso vá para ainda pior. O Espírito de Deus governa. Em nome do Pai e do Filho, sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mas em terceiro lugar, eu queria ensinar você e mostrar a você nesse texto qual é o poder e a autoridade do anticristo. Versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10 nos dizem que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. O que Paulo está nos dizendo aqui, nos ensinando, é de que o poder da atuação do anticristo é um poder que vem do próprio Satanás para agir. O anticristo não é Satanás. Satanás é um anjo. Satanás não é corpóreo. Satanás não tem carne e osso como eu e você. Satanás não é uma pessoa humana. Satanás é um ser angelical que habita regiões espirituais, que age contrariamente aos homens. Mas Satanás também, irmãos, não é um anjo ilimitado. Satanás não é como o próprio Deus. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar em um lugar de cada vez, como qualquer outro anjo. O seu poder é grandioso, mas é limitado. O seu poder é espiritual, mas é limitado. Satanás não pode nem sequer se encarnar como Jesus fez. Mas ele quer fazer algo mais parecido possível com isso. E é por isso que o homem da iniquidade é um boneco nas mãos de Satanás. O versículo de número 9 diz que a eficácia, o poder, a energia do agir do anticristo vem e emana do poder de Satanás. Ele é um boneco, ele é um ventríloco das trevas. Satanás o governa, o domina, o dirige, o orienta, diz vai para cá, haja assim, assine esse documento, mova dessa forma, domine as pessoas desse jeito, peça isso, exija aquilo. Interessante que na Bíblia nós encontramos tantos homens que foram dominados e escravizados por poderes das trevas, como aquele gadareno que tinha atormentado dentro do seu próprio coração centenas de demônios. Mas o anticristo não é apenas governado por demônios, irmãos. Ele será um boneco nas mãos do próprio Satanás.
do próprio acusador, do próprio inimigo da igreja. Mas ele não vai ser um anjo. Ele não vai aparecer como um bicho-papão, querendo nos assustar. Ele é um homem da iniquidade. Satanás não pode se encarnar. Ele não pode se fazer carne e nascer de uma virgem como o Senhor Jesus o fez. Mas ele pode se manifestar neste mundo de maneira inquestionável e poderosa. A Bíblia diz que muitos anticristos já estão agindo nesse mundo. Mas há uma manifestação única e específica de um homem da iniquidade com poder além do que a gente pode imaginar. A eficácia, o seu poder, é o próprio poder das trevas. Versículo de número 9 ainda diz que ele irá agir com poder, com sinais e prodígios de mentira. Ele vai agir com poder, sinais e prodígios falsos, pseudos prodígios, pseudos sinais, pseudos poderes. E é por isso eu exorto a você essa noite em nome de Jesus. Tome cuidado com manifestações de poderes, sinais e prodígios, porque nem todo que faz poderes, sinais e prodígios age no poder de Cristo Jesus. Satanás se manifesta para enganar, até mesmo como um anjo de luz. Não se engane. Mas pastor, aquele ministério parece tão abençoado. A gente liga no canal, a gente vê o que está acontecendo, tantos poderes. Tem gente andando que não andava antes, tem gente vendo que não via antes. Tem sinais, prodígios, maravilhas. Não se engane, irmão. Se os sinais, prodígios e maravilhas não forem acompanhados do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, mas forem acompanhados de mentiras das trevas, não é o Espírito de Deus agindo por trás desses homens, é Satanás. Cuidado, irmão. Sinais, prodígios e manifestações visíveis não são um sinal de uma verdadeira igreja. O que faz uma igreja ser verdadeira igreja do Senhor Jesus não são sinais, prodígios, maravilhas. É a fiel pregação e a fiel dependência da palavra de Deus e do evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém? Tome cuidado com manifestações, irmãos. Com prodígios grandiosos, porque será exatamente essa a estratégia do anticristo. Exatamente. O versículo de número 9 diz que ele vai se manifestar com poder, com sinais, com prodígios. Apocalipse de número 13, versículo 14, diz que quando ele se manifestar com o poder das bestas, ele enganará muitas pessoas que olharão para os grandes prodígios e dirão, ele deve ser de Deus, ele deve ter vindo em nome de Deus, sigamos a ele. Tome cuidado. Tome cuidado. Se alguém não afirma que Jesus Cristo é o Senhor, se alguém nega que Jesus Cristo é o Senhor, se alguém nega que o Senhor Jesus veio em carne, que se alguém nega que o Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, esse alguém não age em nome de Deus, mas age em nome das trevas. Não existe neutralidade. Não, ele parece que está só errado. Ele fala umas coisas erradas, mas não é tão herético assim, tem coisa boa. Não, irmãos, heresia não é para ser negociado. Heresia não é para ser conversado. Nós temos que abolir do nosso meio, e Paulo aqui está exortando a mim e a você a pararmos com esse movimento e esse sentimento de lamentação e de incapacidade de julgar. É muito comum no meio evangélico os evangélicos dizerem, nós não podemos julgar, não julgue, não julgue, não julgue, não julgue, mas a Bíblia está dizendo para você, julgue. Nós não podemos julgar segundo o nosso próprio coração. Nós não podemos julgar segundo os nossos próprios critérios. Isso não. Porque da mesma forma que julgarmos, seremos também julgados. Mas quando nós julgamos pela palavra do Senhor, o Espírito de Deus nos guia como igreja a discernir o erro daquilo que é certo. Fala um amém aí, em nome de Jesus. Só achei que eu estava sozinho falando esse monte de coisa aqui. Não me deixa veemente sozinho aqui não, hein, gente? Vamos junto. Irmãos,
Nós somos chamados para discernir o erro. Então vamos parar com esse engano das trevas de dizer, não, a gente não pode julgar. A gente não pode falar mal de ministério nenhum. Não fala mal daquele ministério, porque Deus deve estar por trás. Se estiver negando o nome do Senhor Jesus, se estiver pregando contra a autoridade suprema do Senhor Jesus, se estiver pregando salvação baseada em dinheiro que você entrega na igreja, se estiver ensinando teologia da prosperidade e engano das trevas, se estiver colocando homens no pedestal que só deveria ser ocupado pelo Senhor Jesus, não, irmãos, nós não podemos ter meio discernimento, nós temos que ser rígidos, firmes, autoritários, confiantes na palavra do Senhor, dizer, isso é anátema, isso é maldição, isso é engano das trevas, isso é perversão. Eu não me assento com essas coisas, eu não assisto essas coisas, eu não leio essas coisas, eu não coaduno com essas coisas, em nome de Jesus. Não sejamos uma igreja enganada. Eu não quero ouvir você me contar que estava assistindo um grande canal extraordinário, em que as pessoas estavam ensinando blá, 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 e você achar isso bonito. Peça a Deus para que Ele te dê discernimento espiritual, em nome de Jesus. Para que você veja o erro, para que você veja o engano, para que quando você ouvir alguma coisa, seu ouvido se incomode, você fala, peraí, deixa eu ver na Bíblia. Não está aqui não, sai fora, isso é coisa do inferno. É assim que a gente tem que agir, é assim que deve ser nosso coração. Senão a igreja começa a engolir heresias, enganos, falsas doutrinas. Porque o evangelicalismo brasileiro está tão bagunçado como hoje, irmãos? Porque ninguém pode dizer que nada está errado. Todo mundo tem que estar certo. Mas se todo mundo está certo ao mesmo tempo, então não existe verdade. Então não existe verdade. Porque a verdade é a verdade de cada um. Eu falo o que eu quiser. Eu venho aqui no púlpito e ensino para vocês, irmãos, o Espírito de Deus, Ele não é Deus não, Ele é só um vento poderoso. Amém, igreja? Amém, não. Se eu falar uma bobagem como essa, fala, você precisa ser repreendido em nome de Jesus. Manda uma carta para o conselho da igreja hoje à noite. E peça para o conselho dessa igreja me repreender na palavra se eu falar uma bobagem como essa. Não interessa se você gosta de mim, se você me acha um gordinho bacana, vá lá e me denuncie para o conselho. Era só para você ficar mais alegre. E eu beber uma água. Irmãos, essas coisas são tão sérias que comovem meu coração. Eu não quero ver nenhum membro dessa igreja sendo enganado pelo poder das trevas. E o apóstolo Paulo não quer que nós sejamos enganados pelo poder das trevas. E o próprio Deus que usou Paulo para escrever essas palavras não quer que nós sejamos enganados pelo poder das trevas. Não vos engane, discirna o que é certo, em nome de Jesus. Ele é um sedutor, irmãos, ele é um enganador. Ele quer promover injustiça, diz o versículo de número 10. Ele age com todo engano, injustiça, blasfêmias, convencendo os homens, enganando corações. Esse é o seu poder. Os sinais e maravilhas que ele faz, todos eles têm a intenção de enganar o povo de Deus, todos. E em quarto lugar, o anticristo fará muitos seguidores. Olha na sua Bíblia comigo, versículos 10, a parte B, até o versículo de número 12. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem são os seguidores do anticristo? Seguidores do anticristo, diz o versículo 10, são aqueles que não acolhem o amor da verdade. Os seguidores do anticristo são aqueles que amam mais a mentira do que a verdade de Deus. São aqueles que preferem o engano, o falso ensino, a falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, irmão, sempre é mais palatável. O falso evangelho é sempre mais gostoso. Se eu estivesse pregando o falso evangelho neste púlpito nessa noite, muito possivelmente você estaria muito mais confortável nesse momento. Mas como eu estou pregando a palavra de Deus, lida, explicada ante os seus olhos, muito possivelmente você não está tão confortável essa noite. Isso só é possível porque o Espírito de Deus está agindo no seu coração. Mas se eu estivesse enganando você essa noite,
se eu estivesse pregando verdades mundanas nessa noite, se eu estivesse afagando o seu ego, se eu estivesse dizendo que tudo depende de você, se eu estivesse dizendo que você é tão importante para Deus, que Deus não se importa com nenhum pecado, se eu estivesse dizendo para você que Satanás é só uma invenção para assustar criancinhas, possivelmente estaríamos todos nós mais confortáveis. Mas isso não é a verdade de Deus. Os seguidores do anticristo são aqueles que não amam a verdade. O versículo de número 11 diz que eles são tão obstinados com o erro que o próprio Deus mandará sobre eles a operação do erro para que eles se rendam à iniquidade. O pior juízo de Deus, o pior juízo que Deus derrama sobre os homens é quando Deus deixa os homens à sua própria sorte. É quando Deus diz para eles: vocês querem? Você quer se enlamear no pecado? Então vai. Não existe juízo pior. É como se Deus nos segurasse pela camisa e nos impedisse de irmos de mal a pior, e nos impedisse de sermos enlameados no pecado. Mas há um momento em que a dureza, a iniquidade, a contumácia do nosso coração é tão grande. Há um momento em que nós nos investimos contra toda a autoridade do Senhor. Há um momento que nós não ouvimos liderança, não ouvimos amigos, não ouvimos irmãos na fé. Nós nos endurecemos, amamos o pecado, praticamos o pecado, mentimos para nós mesmos. Então o Senhor diz: então vai. Não existe juízo pior do que esse. Do que enlamear-se como um porco na lama do pecado. Esse é o pior juízo. Mas Deus diz que os seguidores do anticristo serão esses, sobre os quais Deus mandará a operação do erro, para que eles errem ainda mais. Eles são também aqueles que dão demasiado crédito à mentira, diz o versículo de número 11. Eles dão crédito à mentira, amam a mentira, aplaudem a mentira, vendem a mentira, publicam a mentira, curtem a mentira, compartilham a mentira. O prazer deles, o prazer dos que seguem o anticristo é se deleitar na mentira. Irmãos, nós somos chamados a ter deleite na palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Você não foi chamado a ser um leitor de Bíblia de domingo. Você foi chamado para ser um servo e uma serva do Deus onipotente todos os dias da sua vida, para que Satanás não encontre vantagem sobre você nem sobre sua família, em nome de Jesus. Essa é a nossa dedicação, esse é o nosso chamado, o chamado da palavra, o chamado da verdade, o chamado da dependência de Deus, o chamado do discernimento. De si no que influencia sua família, de si no que influencia sua casa, de si no que influencia sua igreja. Nós precisamos ser instrumentos de Deus, irmãos. E não darmos crédito à mentira. Versículo de número 12, parte B, diz que aqueles que seguem o anticristo serão julgados porque são aqueles que se deleitam na injustiça. O prazer deles é aquilo que é injusto, é aquilo que é contrário à vontade de Deus. É tudo que é enganoso, mentiroso, perverso. Mas o versículo de número 12 também diz que os seguidores do anticristo são aqueles que no final e no dia de Cristo serão julgados. Você precisa pregar isso. Você precisa anunciar isso. E você precisa crer nisso. Não existe nenhum ser humano que irá escapar do juízo de Deus do último dia. Não importa quanto dinheiro você tem. Não importa quanta autoridade você tem. Não importa quanta influência você tem. No dia do juízo, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que o Senhor é Deus. É inescapável o dia do Senhor Jesus. Inescapável. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada importa se eu e você cremos no dia do Senhor Jesus. Não interessa se nós acreditamos ou não que esse dia vai acontecer. Não depende da nossa crença. Ele vai acontecer. Os homens podem dizer: eu não acredito nisso. Uma pena. É só mais juízo sobre você, porque vai acontecer de qualquer forma. É por isso que o dia do arrependimento é hoje. É por isso que o chamado para o arrependimento é hoje. Hoje, agora. Se você entrou nessa igreja essa noite e você não vive verdadeiramente com a sua vida entregue ao Senhor Jesus, eu peço a você, em nome de Jesus, não saia daqui essa noite sem se render a Ele. Porque Ele é o Deus de toda a glória.
Ele é o maravilhoso Salvador. Ele é aquele que está à porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ele é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é aquele que diz: eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Eu sou a porta, as minhas ovelhas passam por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Mas Ele também é o juiz de toda a terra. Quinto e último lugar. Esse texto já nos falou sobre o caráter do anticristo, sobre o tempo do anticristo, sobre o poder do anticristo, sobre os seguidores do anticristo. Mas esse texto também nos fala sobre a derrota do anticristo. Glória a Deus por isso. Versículo de número 8 diz: é tão maravilhoso esse versículo. Leia comigo juntos agora, em uma só voz, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Agora quero que você leia de novo, como se nós estivéssemos aqui diante do Senhor Jesus, sendo o exército dele proclamando essas palavras como vitória. Vamos juntos? Forte, forte, forte. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, que autoridade sublime, que poder, Senhor, imensurável, inquestionável. O Senhor não precisa de exércitos, não precisa de armas, não precisa de influências políticas, não precisa de um partido, não precisa de campanha, não precisa de eleições, não precisa que alguém vá para as ruas manifestar o seu nome. Nada, 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 nada. O iníquo será derrotado pelo sopro da tua boca, Senhor Jesus. Jesus o matará. Ele é poderoso. Ele é um inimigo poderoso. Ele é um general dos inimigos de Deus, mas existe um Senhor sobre ele. Existe um Kyrios, existe um Senhor absoluto governando sobre todas as coisas e sobre ele. Esse Senhor é tão poderoso que ele derrotará Satanás, os seus inimigos e o anticristo com o sopro da sua boca. Com as palavras dos seus lábios o Senhor fez o universo. Com o sopro da boca do Cordeiro ele derrotará todos os seus inimigos. É glorioso quando Deus fala. É glorioso quando Deus sopra. Deus soprou vida em Adão e ele se colocou de pé. Deus soprou o Espírito sobre os seus discípulos e eles ficaram tomados do poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus agora sopra sobre o anticristo e ele se desfaz como um castelinho de cartas diante dele. Que poder, que autoridade, que domínio. É inigualável, é invencível, é poderoso. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Deus. Esse é quem Cristo é. O nosso Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus se manifestará em glória e em vitória. E como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 23 e 24, Ele colocará todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. A cena do Rei da Glória sentando num alto e sublime trono, e os anjos e as hostes angelicais, e eu e você, o adorando eternamente debaixo dos seus pés, os seus inimigos vencidos para sempre. Tenha discernimento, mas tenha fé. Tenha esperança de que Ele governa, de que Ele reina. Eu quero concluir essa mensagem com 3 lições muito simples para o meu coração e para o seu coração. E talvez se você não conseguir guardar tudo que nós falamos aqui essa noite, tente guardar pelo menos isso. Primeiro, eu queria que você guardasse de que nós não devemos nos enganar. Existe uma ação maligna agindo nesse mundo. Não se engane, irmãos, não seja incrédulo. Não brinque com isso. Não ache que o Satanás, não ache que os demônios são brincadeira, irmãos. Ele ama quando alguém faz chacota com ele. Ele ama quando alguém finge que ele não existe. É tão mais fácil para ele agir. Existem forças malignas agindo neste mundo contra nós.
Pregue sobre isso. Testemunhe sobre isso. Santifique-se. Anuncie para as pessoas a salvação em Jesus. Pregue para as pessoas libertação no nome de Jesus. Santifique-se você mesmo e fuja. Fuja das tentações e das armadilhas de Satanás. Revista-se de toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau. Segunda lição que eu queria que você guardasse. Não se engane. O poder das trevas é grandioso, mas existe um Senhor sobre ele. Ele é muito grandioso. Você não pode subestimar o poder das trevas, mas também você não deve superestimar o poder das trevas. Nem subestime, nem superestime, porque existe um Senhor sobre ele. É o Senhor Jesus. Terceiro e último lugar, não se engane. Os sinais da vinda do Senhor Jesus são claros. E quando ele vier, todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. A vinda do Senhor Jesus é visível, é física, é notória, é inquestionável e é gloriosa. É como um apocalipse, é como uma epifania, é como uma manifestação de glória, é como um halo de esplendor, é como um brilho indescritível e encherá toda a terra da glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar por isso. Nessa noite, você que ouviu essa palavra, não cerre os seus ouvidos. Se o Senhor propõe ao seu coração arrependimento, arrependa-se nessa noite em nome de Jesus. Se essa noite o Senhor conclama você a proclamar essa palavra para alguém, não feche os seus lábios. Prega o evangelho para pessoas que estão ao seu lado, caminhando para a perdição eterna. Prega o evangelho. Não se omita. Não finja que não está acontecendo nada. Se você se sente atribulado, se você se sente questionado, creia, existe o Senhor que governa sobre todas as coisas. Mas se você também tem brincado com o pecado, tem se enlameado com os erros e talvez acreditado no coração de que nada de mal te acontecerá, saiba que o Senhor é o reto juiz sobre toda a terra. Ele derrota o anticristo com o sopro da sua boca. E ele traz justiça sobre toda a impiedade deste mundo. Senhor Deus, nós estamos aqui diante dessa gloriosa palavra, Senhor. Deus, como o nosso coração se torna tão quebrantado diante dessas verdades sublimes, Deus. Nós temos que nos render a isso. E por isso, Deus, nós te louvamos nessa noite. Quebrantando o nosso coração, rogando de Ti, Deus, força, domínio, poder, discernimento, autoridade, graça, para discernirmos, ó Deus, o erro, para discernirmos o agir do mal, para discernirmos o poder das trevas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Deus, não nos deixe enganarmos, ó Deus. Não nos deixe andar enganados neste mundo, mas brilha a Tua verdade ante os nossos olhos, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, dos ataques das trevas e nos prepara, Senhor, para os últimos tempos. Tempos de grande apostasia, de grande iniquidade, de manifestação do anticristo. Dias dolorosos, mas que nós cremos que serão abreviados por causa do amor que o Senhor tem por aqueles que o Senhor escolheu para Ti. Prepara os nossos corações, Deus, porque nós cremos que nenhuma provação nos será dada que não seremos capazes de suportar. O Senhor virá ao socorro de cada um de nós. Ensina-nos, ó Deus, a crer nisso. Ensina-nos, ó Deus, a termos cuidado com os prodígios e sinais e maravilhas enganosas, Senhor. Para que não sejamos persuadidos pelo engano, mas sejamos sábios pelo Teu Santo Espírito. Nós te rogamos nessa noite, ó Deus, sabedoria, graça, entendimento e força na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.